Agora sim. É Eita isso. glória! Paz do Senhor, tio Matheus. Pode ser eu, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem, Que graças a honra, Deus. rapaz, estar entrevistando a Vossa Excelência. Ficamos felizes. Oxe, que isso? Ficamos felizes por você estar aqui. Deu um pouco de trabalho para a gente conseguir aí, mas todo demoninho eletrônico caiu por terra aí no nome de Jesus. Ficamos É, felizes. você sabe se tem, você sabe se tem como usar pelo computador? Tem, se tu estiver lá, também consegue usar. É melhor aqui para mim. Vê se tu consegue. Caiu por terra aí no nome de Jesus. Ficamos felizes. É, você sabe se Aí tem como apareceu. usar pelo Aí tu computador? desliga o celular, porque aí vai dar ficar dando microfonia, vê? Ou tu tá É só melhor aqui assistindo. para mim. Tá me ouvindo? Oi? Você tá me ouvindo? Tô ouvindo agora. Perfeito. Agora eu tô. Ah, ok. Ficou melhor? Tá fazendo pelo celular mesmo ou pelo computador agora? Tu vai fazer? Agora eu tô pelo celular. Eu tava usando os dois, mas vou ficar aqui no Ótimo, celular mesmo. ótimo, ótimo. Então, primeiramente, boa noite, a paz do Senhor para você. Boa Seja noite, Pai bem-vindo, Senhor. estamos muitíssimo felizes de ter você aqui conosco nesse podcast Foco na Missão e ficamos muito gratos, louvamos Amém. a Deus pela sua vida, temos o respeito, a admiração e dizer que você é Obrigado. especial, que Deus continue te abençoando e que nos sentimos muito honrados, né, por essa entrevista, por essa oportunidade. Eu sei que seu tempo, a sua agenda é correria só. Eu sei que agora esse fim de ano fica todo aqui. Hoje eu tô na igreja. Eu tô vendo aí que você está na igreja e esse fim de ano fica bem corrido É, para todo mundo, na verdade. E a gente está aí nessa. eu falei, eu vou gravar logo daqui, porque nem ia dar tempo de chegar em casa. Mas Então, é ótimo, é bom que já está na prática aí e tal. Então, em primeira mão, quero te agradecer por tudo, pela oportunidade, por essa ou entrevista não. incrível. Dizer que nós estamos muito felizes por você estar aqui conosco nessa entrevista. E eu já quero começar te perguntando como é que começou o ministério do tio Matheus. Em especial, vou voltar um pouquinho antes do começo do ministério. Quero saber como é que foi o começo. O tio Matheus é filho de crente, veio da igreja. O tio Mateus, de repente, recebeu ali Jesus como único e suficiente Salvador. Como é que foi esse começo? Conta pra gente. É. Então, já quando eu nasci, né? Minha mãe e meu pai já eram da igreja, toda a minha família, meus irmãos. Então, eu já tive essa criação na igreja, né? Desde pequeno, eu já participava da escola dominical. Tipo assim, era aquela criança de destaque da escola Sério? dominical. Eita Então, glória! inclusive, as minhas professoras, elas congregam comigo hoje, né? É Então, mesmo, elas tio? sempre comentam, né? E lembro que eu era o exemplo da turma e tal. Então, eu tive uma criação muito boa, sabe, na igreja. Então, isso já ajudou bastante, né, no meu ministério. E eu comecei assim no ministério infantil, meio sem saber de nada, nem o que eu estava Foi fazendo lá. mesmo, tio? Então, eu era muito apegado com as tias do departamento infantil. Então, elas iam ensaiar, eu estava junto. Elas iam ministrar, eu ia junto. Então, aos poucos eu fui entrando no ministério infantil, meio sem querer, sabe? E aí, acho que com 13 anos, eu comecei como professor da escola dominical e também comecei como regente do 13 conjunto. E anos. aí, 13 anos. E eu já me batizei logo também, aos 13 anos, já me batizei. E aí, a tia que era líder, né? Ela já estava há bastante tempo e tal, estava cansada já. E aí, ela entregou, né, o departamento infantil e eu continuei a obra, né? E já tem bastante tempo já. E, Forte, muito bom. e hoje eu tenho 27 anos, então já faz mais de 10 anos, né? Que eu lidero crianças aqui na minha igreja. Algumas das crianças que eu liderei, hoje já estamos adolescentes, algumas já estão
me ajudando no departamento infantil. Então, isso é muito bom, né? Que a gente vê que deu fruto, né? Não foram todos que permaneceram, né? Mas alguns estão até hoje, graças a Deus. Isso é gratificante, né, tio Matheus? Você vê que crianças que Sim, estavam ali, que sim, passou por esse processo, e para você que está nesse trabalho aí, porque na verdade o ministro infantil, além de líder, além de formador de opinião, ele é alguém que também trabalha nessa questão da formação do caráter cristão na vida dessa criança, né? E automaticamente você vê que sim, aquela sim. criança está crescendo e que ela passou ali pelo seu ensino, pelas suas orientações, eu acho que isso é muito gratificante. Eu acredito que isso Sim, é impagável, né? sim, verdade, verdade. Tio Matheus, E aí, vou fazer uma pergunta para ti. Quais os maiores desafios que você enxerga ao ministrar para a criança no contexto atual, como ministro? travou um pouco quando você fala. Pode repetir? Qual é o maior desafio que você enfrenta como ministro infantil no contexto atual? Você fala assim, Isso. eu, né? Como ministro, qual Então, é o seu maior, o meu qual é o maior desafio que você desafio, tem enfrentado hoje, nesse contexto atual que você vive hoje para ministrar nessa área? assim, o primeiro desafio que eu vejo é questão de falar em público. Pode parecer que não, mas eu não gosto de falar em público. Sério? Isso para mim é um grande desafio. Então, toda vez que eu vou ministrar, tipo, a minha vontade é de soltar o microfone e sair correndo. Aí já não dá mais, né? Então, tipo assim, para mim, a minha vontade era de ficar só na minha igreja mesmo, sabe? Sentado no banco, ouvindo outras pessoas falarem. Eu gosto muito de liderar o departamento infantil. Então, para mim, sair para ministrar fora é um desafio muito grande, né? Para quem não gostava de falar em público. E assim, e às vezes eu fico pensando, né, que Deus ele gosta de usar as coisas que a gente pensa que é impossível, né? Porque se Deus fosse olhar, ah, não, ele não quer falar em público, então não vou colocar ele para ministrar. Vou colocar ele para fazer outra É coisa. verdade. Então parece que Deus toca naquilo que a gente tem mais dificuldade. Mas graças a Deus, sempre que eu vou ministrar, eu peço a ajuda de Deus, né? Que seja feita a vontade dele, não seja da forma que eu quero, né? E deixo Deus fazer da forma dele, né? Da vontade que ele quer. E, assim, hoje em dia, o maior desafio que eu tenho é esse, sabe? Mas com a ajuda de Deus, nós conseguimos tudo, né? Quem diria, né, tio Matheus? E, e também tem aquela questão também, né? Que a gente que ministra fora e também tem liderança na igreja, às vezes também é um pouco mais difícil a gente conciliar tudo, né? Trabalho, faculdade, igreja. Ao mesmo tempo que você ministra, você tem que dar apoio para a sua congregação, né? Santa Ceia, você tem que estar presente. Escola dominical, que eu considero que são trabalhos importantes, né, na igreja. Então, tudo isso são desafios que a gente enfrenta todos os dias, É né? quase inacreditável essa sua resposta de dizer que, na verdade, tem essa dificuldade, né, ao ministrar. A gente percebe que você fica um pouco, mas eu mesmo acabava entendendo que era o seu jeito, né? Cada ministro tem ali suas Uhum. características, a Uhum. personalidade, o Seu seu tipo, o jeito. seu Uhum. jeito, melhor dizendo, é verdade. E eu achava que era, na verdade, o seu jeito, mas não que você ficava tão nervoso a ponto de dizer assim, olha, Vou sair correndo. se der tempo aqui, eu corro aqui, só não vou correr mesmo, porque senão eu vou passar vergonha mais ainda, mas já tô Não, aqui. é Mas muito difícil realmente isso para eu mim, né? percebi que é uma dificuldade, você foi muito feliz ao falar que, na verdade, se Deus fosse escolher aquilo que a gente gostava, de fato que a gente gostava, né? Sim, sim. Era muito bom, mas na verdade Deus pega a gente para fazer coisas que a gente realmente tem dificuldade. Verdade. Se fosse dizer assim, olha, a Verdade. sua área que você gosta é essa, então você vai fazer essa. Só que não é Mais fácil, né? mais fácil. Tio Matheus, eu vou fazer uma Uhum. pergunta para você. Qual é os desafios que você tem enfrentado hoje com essa era, como ministro infantil, nessa era digital das redes sociais, dos influencers,
né, que a gente tem visto hoje. Qual tem sido o seu maior desafio nessa era de hoje como ministro infantil, com essa tecnologia toda, com tudo isso? Quais são os desafios que você tem enfrentado? É, um dos maiores desafios que eu vejo que acontece em muitas igrejas e com muitas crianças é porque hoje em dia elas estão muito ligadas, né, a essas coisas, tipo internet, celular, às vezes gastam mais tempo com essas coisas, né? E eu começo a lembrar de quando eu era criança, né? Às vezes os meus amigos aqui da igreja comentam que eu era uma criança que não tive infância, porque realmente eu não gostava de videogame, eu não gostava de assistir televisão, não gostava. Não gostava de videogame, não gostava de jogar bola, não gostava de assistir filme. Então, praticamente a minha infância inteira, eu gostava muito de fazer as coisas da igreja. Então, eu sempre estava ensaiando para cantar, sempre estava lendo uma palavra, né? E aí eu fico comparando com os dias de hoje, né? Até mesmo dentro da minha própria casa, né? Eu tenho meus sobrinhos e eu fico observando como as coisas mudaram, né? E assim, é até triste de ver, né, que muitas crianças, às vezes, passam o dia inteiro no celular. Porque esses dias teve uma sobrinha minha, eu contei as horas que ela ficou no celular. E ela ficou de 2 da tarde a 8 da noite. É bastante tempo no celular, né? Só que é aquela coisa, né? Aqui na igreja nós ensinamos, né? O que é certo, o que é correto. Aqui na igreja eu estou acompanhando, estou olhando, mas quando a criança sai da igreja, da porta da igreja para fora, eu não estou lá o tempo todo para controlar, para acompanhar o que elas estão assistindo. Então, isso não é um desafio assim que só nosso, né? Dos pais também, da família, né? De estar ali acompanhando os filhos, né? E é isso, né? É que eu vejo tem sido um dos maiores desafios, né? Do Ministério Infantil. Mas o que podemos fazer, né? Ensinar, A gente aconselhar. tem visto muito isso, né, tio Mateus? Às vezes nos cultos, na igreja, muitos pais, para que o filho fique quieto ou se comporte no culto, entregam o celular na mão dele ou na mão dela, até para que aquela criança consiga manter uma certa tranquilidade no decorrer do culto. E a gente vê o total descontrole, Verdade. a total falta de autoridade dos pais em ter esse certo cabadal de ter autoridade sobre os filhos. Os filhos usam até uma chantagem emocional no sentido de dizer, ó, se não me der, se não deixar eu assistir ou eu jogar no meio do culto, eu vou bagunçar, eu vou pular, eu vou gritar, eu vou fazer o que for possível aqui. E aí o pai, intimidado, com medo, acaba cedendo ali. E aquela criança acaba crescendo sem uma noção básica de que na igreja é um local daquela criança adorar, ou cultuar, ou reverenciar a Deus. Isso é muito forte. Tio. Verdade. Na mesma pergunta e na resposta que você falou, com a experiência que você tem já como líder, como ministro, o que os pais podem fazer para estar apoiando o trabalho do Ministério Infantil em casa? Para dar uma Em continuidade, casa. né? Então, Praticamente. Você ensina na igreja e essa pergunta é bem temática. O que verdade. que os pais podem fazer em casa para poder dar continuidade a isso que é passado aí na igreja? Na verdade, né? O nosso culto, ele não começa aqui na igreja, né? Ele começa na nossa casa, né? Na nossa casa, onde nós estivermos, Glória. né? Então, tipo, não adianta nada eu chegar aqui na igreja e eu começar a dar glória a Deus, aleluia. E o meu dia, como que foi meu dia? Será se durante o meu dia eu tirei, sei lá, um tempo com Deus, né? Então, o nosso culto começa em casa. Então, o que que os pais podem fazer com os filhos? Devocional, culto doméstico, né? Tudo isso ajuda bastante, louvores. Então, a criança já vai chegar em casa, já vamos dizer que cheia da presença de Deus. E quando ela chegar aqui, ela vai só transbordar, Eita, não é glória. verdade? É como se fosse um copo d'água, né? Você enche até, você chega na igreja já, você está praticamente cheio. Você só vai transbordar na presença, né? E o culto começa dentro da nossa casa. E
Primeiro que, assim, eu acho que criança não deveria ter celular. Já é errado, né? E hoje em dia a maioria das crianças tem celular já. E conteúdo. E aí, o que que elas estão assistindo, o que que estão acessando, né? Tem senha no celular, o pai não sabe, a mãe não sabe, mas a gente se esquece, né, que dos olhos de Deus ninguém esconde nada. E não adianta a gente dizer assim, ah, mas ele é pequenininho, é só uma criança, mas eles entendem já das coisas, né? E aí que está o perigo, né? É forte isso aí, viu, tio Matheus? Muito, muito, muito forte mesmo. Eu lembro de um livro que eu li, As Sementes Mais Influentes do Mundo. E também o livro do Steve Jobs e do Mike Zuckerberg. Nenhum deles, e também o dono da Jack Bezos, nenhum deles deram ou vão dar celular para os filhos antes dos 15 anos. Olha que o Mike Zuckerberg disse assim, eu não vou dar a arma que eu faço com os outros para os meus filhos. Eu uso as redes para que as pessoas continuem conectadas naquilo que eu criei, que no caso o Instagram, a plataforma que nós estamos utilizando, o Google, porque a gente sabe que tem toda essa questão da inteligência, do fato dos hieroglifos que vai identificar o perfil, né? Você olhou um sapato ou pensou, de repente está aparecendo ali o sapato, o terno, o blazer, a camisa para você. Eu estava pensando nisso. Eu estava pensando anteontem em placas solares. Quando foi hoje, desde ontem, desculpa, anteontem, desde ontem no meu Instagram só que está aparecendo. E eu nem pesquisei no Google, hein? Eu nem pesquisei, eu só pensei. Conversei com meu irmão pelo WhatsApp. Como o WhatsApp também é da Meta, é do mesmo dono do Instagram, do mesmo dono do Facebook, mesmo dono do Google. Então, né? É aquela coisa. Muita gente está furioso por causa daquela bolinha da inteligência artificial no WhatsApp. Eu acho muito interessante. O repórter disse assim, você querendo tirar não vai conseguir remover. Você está usando o WhatsApp de graça. Então, é uma forma deles te oferecer alguma coisa. Saber o que você está pesquisando. Saber o que você está procurando. Saber o que você gosta. E tem que ficar tudo estratégia, né? Então, automaticamente, a gente entende que se os grandes líderes, por exemplo, os grandes homens que trabalham com a tecnologia, na China, ninguém tem celular antes dos 15 anos. Quem tem, automaticamente, é aqueles pais. Mas a média, o certo na China, é ter depois dos 15 anos. E hoje, o filho pede de presente criança com 6, 7, 8, 9 anos. Quando você pergunta na igreja quem tem celular, a maioria das crianças já tem. Já tem. Então, tio, isso é... Nem Bíblia não leva mais para a igreja. Não leva Bíblias. Às vezes eu vou ministrar, eu pergunto quem trouxe Bíblia, ninguém. Às vezes a maioria não tem. Eu fui na igreja que o menino estava tudo com a Bíblia, eu percebi que o menino estava com a Bíblia desproporcional. Bem miudinho, estava com a Bíblia desse tamanho aqui, ó. Aí você que é forte, varão. Com uma espada dessa. Aí ele falou assim, não é minha não, tia, é da minha mãe. Minha mãe deu para me usar aqui no culto. Eu disse, eita menino, tu é forte, tu entregou tua mãe, né, abençoado. Entendeu? Porque era festividade. O que a mãe fez? A mãe pegou e deu a Bíblia para o filho passar para a igreja que estava com a Bíblia. Porque sabe que o pregador vai perguntar se as crianças têm Bíblia. A criança está usando. E aquela criança não vai crescer acostumada com Bíblia. Tio Matheus, eu gostaria de fazer essa outra pergunta para você. Qual a importância de ensinar Jesus para as crianças tão cedo, numa época tão secularizada que nós estamos vivendo hoje? Como, por exemplo, o que você acha que isso significa de ensinar Jesus para essas crianças tão pequenas, mas sendo que nós acabamos de falar do celular, num mundo que está tão secularizado, tão assim desenvolvido no intuito de ter 1001 oportunidades. Traz para a gente aqui essa realidade. Isso resolve alguma coisa? Isso adianta alguma coisa? Ensinar Jesus para essas crianças tão pequenas, sendo que o mundo está tão secularizado? Então, eu acho muito importante, né, ensinar desde criança, porque nós vivemos dias difíceis, né? E a cada dia que passa, as coisas vão piorar. A gente não espera que vai melhorar, né? É porque Jesus está voltando. E tudo que está escrito na palavra
está se cumprindo, né? E se nós não ensinarmos a criança hoje, como que ela vai vencer amanhã se ela não tem uma base bíblica, né? Se ela não tem uma raiz forte, né? Então, um exemplo disso que eu considero a minha criação, por exemplo. Se lá na infância eu não tivesse tido uma infância na igreja, se eu não tivesse uma mãe que tivesse me ensinado o caminho da verdade, talvez eu nem estaria aqui hoje. Porque muitas pessoas da minha época hoje não estão mais na igreja, estão no mundo, estão nos vícios. E por quê? Né? Porque lá na infância elas não tiveram uma base boa, né? Não foram ensinados o verdadeiro caminho. E eu não acho que é perda de tempo, né? Muita gente acha que é perder tempo para ensinar para a criança, dar aula na IBD. Não é perda de tempo, mas nós estamos preparando uma geração que vai vencer qualquer batalha, que vai vencer qualquer dificuldade, né? Que vai dizer não para o pecado, dizer não para o mundo, para as coisas que o inimigo tem nos oferecido. E o que eu digo hoje é, eu não me arrependo de ter, vamos se dizer, como muitas pessoas dizem, né? De ter gastado minha infância na presença do Senhor. Mas para mim foi a melhor coisa da vida, foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter abrido mão do videogame, dos brinquedos, né? Porque se eu estou aqui hoje é por causa disso. Você não se arrepende disso? Não. E nem tenho vontade de aprender. Hoje, às vezes, alguém chega para mim, vamos jogar um videogame, não tenho vontade. Vamos jogar uma bola, também não me interessa, sabe? Eu prefiro ocupar o meu tempo, a minha vida com coisas que, né, mais produtivas, na obra de Deus, estudando, enfim. Concordo contigo, viu? Né? Eu prefiro gastar, não, eu usar uma expressão errada, eu prefiro ganhar tempo, não é gastar. Eu prefiro ganhar tempo aprendendo algo de Deus, aprendendo algo sobre Deus, do que gastar tempo com outras coisas que não vão enriquecer. Tio Mateus, só fazendo uma pergunta antes da tia Bianca fazer a próxima, dentro do que você falou, vi que você citou que foi muito importante o papel da sua mãe. Explica pra gente qual foi a influência da sua mãe. Eu vi que você já citou ela pela segunda vez. Que influência foi que a sua mãe teve que marcou na sua vida nessa questão da importância do desenvolvimento para a sua vida na obra de Deus? Então, a minha mãe, meu pai também era da igreja, mas não era aquele crente muito firme. Então, era sempre a minha mãe que estava ali e ela teve 7 filhos, né? Então, imagino que não era fácil para criar todo mundo na igreja. E minha mãe, ela sempre foi muito dedicada também na obra. E ela ia para a vigília, a gente ia junto. Ela levava o colchão, colocava lá no chão. Ela nunca deixou a gente sem participar de congressos. E, às vezes, hoje em dia, o pessoal reclama, murmura que tem que pagar o uniforme. E eu lembro que minha mãe tinha 7 filhos e todos participavam de uniforme, todos ensaiavam. Então ela fazia de tudo para que a gente estivesse envolvido na obra, né? E ela era ali trabalhando e a gente junto, trabalhando na cantina, a gente lá do lado, evangelizando, a gente ia junto. E assim, uma parte da nossa família não era cristã, né? Então a gente também tinha essa parte, né? Mas por que fulano faz tudo? Pode fazer tudo? E a gente era tudo certinho ali, criado na igreja, né? E hoje a gente vê os frutos, né? Todo mundo na igreja, todo mundo serve ao Senhor. E é muito importante o papel da mãe, né? Do pai e da mãe, né? Na criação da criança. É importante que esteja acompanhando nos trabalhos da igreja, na escola. De alguma forma, os pais têm que estar presentes no ministério infantil e na criação dos filhos, né? E não só também assim dizer, vai, a igreja está ali, vai sozinho. Você sabe o caminho, se vira. Não é isso. Não é deixar a criança na porta da igreja e ir embora, né? Achar que o tio ou a tia da salinha tem que cuidar. Mas é acompanhar, ensinar e estar ali do lado, né? Verdade. Isso é forte. Vai, você.
Tio Matheus, tem algum testemunho marcante de uma criança que foi impactada durante esse tempo que você está liderando, ministrando? Compartilha com a gente. Algo que te marcou muito aí Sim, nesse sim. decorrer dessa tua história. É, um acontecimento que me marcou bastante, né? Foi assim que eu comecei, né? Eu fui ministrar em igreja, né? Lá, né, a gente estava orando, né? O batismo com o Espírito Santo, né? E tinha uma menina lá, né? E ela começou, né? Falando em línguas estranhas e tal, e a pular. E na hora o Senhor me deu o discernimento. Deus falou comigo que não era o Espírito Santo de Deus, que era o espírito do Sério? engano. E na hora que eu coloquei a mão na cabeça dela, ela caiu manifestando um demônio. Então aquilo para mim foi uma experiência assim, tremenda, né? Porque a gente vê que o inimigo ele não brinca, né? O mundo espiritual ele é sério. E nem todo mundo que está na igreja falando em línguas ou profetizando, às vezes não é do Senhor. A gente fica enganado, né? E tudo que vem, a gente recebe achando que é Deus e às vezes não é, né? E aí aquela menina, né, ela manifestou lá o demônio e a mãe dela também estava lá, o pai, e os dois também caíram manifestaram, né? Então, tipo, era a família inteira, né? E na hora eu era tipo, tava começando a ministrar. Eu falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Na hora dá aquele medo, né, aquele temor, mas ao mesmo tempo, né, Deus me deu autoridade e eu expulsei aquele mal, né? E aquilo marcou a minha vida e até hoje eu lembro, né, como Deus é bom e como que ele nos usa, né, para fazer maravilhas, para libertar pessoas, para libertar crianças. E tem muitas crianças assim dentro da igreja, né, precisando de libertação. E Deus quer nos usar para fazer essa grande obra. É forte, tio. Glória a E Deus. isso só deixa bem claro a importância dos ministros e que ministra para a criança estarem preparados. Porque você viu que automaticamente o Sim, Espírito Santo te deu uma habilidade de discernimento naquele momento. Porque para muito a verdade. menina estava cheia de Deus. Estava ali Sim, radiante da sim, presença. Quem sabe alguém naquele momento que você colocou a mão, até, que é isso, o tio aí? E na hora que viu a manifestação demoníaca, e a gente viu, a maioria dos tios não entende sobre essa questão de libertação na área infantil, né? Porque na verdade é uma área muito melindrosa, poucas pessoas detêm o conhecimento. E a gente vê algo bem claro que os pais se manifestaram, né? Você deixou bem claro que tanto o pai como a mãe, então sim, assim, sim. geralmente essas coisas, ela vem ali de cima para baixo. O pai e a mãe é a maior autoridade espiritual ali dos filhos. E isso é muito importante, por quê? Porque isso demonstra que quando o ministro, a ministra está na posição, está ali para ser usado, Deus vai te usar. E uma experiência marcante, uma Verdade. experiência incrível, uma experiência que você entende que nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que diz Senhor, Senhor, né, é conhecido dele. Então isso é muito importante, tio Mateus. E dentro dessa mesma pegada, dentro dessa mesma coisa que você tem falado nessa pergunta, eu queria saber o que você diria assim, olha, é, como eu posso dizer assim, como eu posso fazer, na verdade, que tipo de conselho você deixa para os ministros de hoje poderem alcançar o coração das crianças com uma eficácia maior? Glória a Deus. Eu sei que é uma pergunta um pouco longa, mas Então, que conselho o tio Mateus deixaria hoje para esta geração de ministros, de pregadores que vão nos ouvir, que a gente vai deixar esse vídeo disponibilizado no Facebook, no YouTube, a gente vai deixar todo ele destacado, igual salvo aqui também no Instagram, e justamente também quiser eu disponibilizo para você, porque é justamente para você repostar nas suas redes sociais. Porque o que é importante não é você só gravar um stories, chegar lá e dizer, olha, tá aqui um story, estou falando desse assunto, é importante. Eu vou até comentar isso na nossa próxima evento do SEADA, de que, gente, você está partilhando algo importante que pode mudar a vida de alguém, não posta no stories. Pode até marcar? Pode. Porque vai desaparecer depois de 24 horas. Verdade. Faz um vídeo, deixa salvo no Reels ou na publicação. Deixa ali que alguém daqui 10, 20, 15, 30 anos
50, não sei quanto, vai ver aquele vídeo e essa palavra vai marcar a vida daquela Com pessoa. certeza. Igual nós vemos vídeos antigos, de vários pregadores, como a gente ouve mensagem de Billy Graham, a gente vê de John Wesley, Charles Haddon Spurgeon, Jerônimo Savonarola, David Bonner, a gente, David Brennan, melhor dizendo, e a gente vai ali e aquelas mensagens tocam a gente. E as mensagens de Jesus, há 2000 anos atrás, e assim sucessivamente. E o que acontece? Eu quero que você deixe aqui uma mensagem. O que você deixa de conselho para os pregadores hoje, que eles podem fazer, que eles devem fazer, que vai alcançar o coração das crianças com uma eficácia maior? Então, o que é mais importante, né, acima de tudo, é termos uma vida com Deus, né? É ter uma vida de oração, uma vida de consagração, porque não é simplesmente chegar ali na frente, pegar o microfone e ministrar. Antes de estar ali, o Senhor primeiro tem que ministrar ao meu coração. Antes de estar ali, eu tenho que consagrar a minha vida ao Senhor. E às vezes nós nos preocupamos com muitas coisas, né? Porque ministério infantil é assim. A gente quer ter um recurso visual bom, quer ter o melhor recurso visual, e às vezes a gente não consegue. Mas o que eu posso usar? Às vezes ao meu redor tem alguma coisa que eu posso usar a meu favor, né? E não focar só nisso, mas o principal é o espiritual, né? E deixar que Deus nos use da maneira que Ele quiser, né? Para alcançar muitas crianças, né? Tem muitas crianças que precisam ouvir a palavra de Deus e até mesmo crianças que estão dentro da igreja, mas que ainda não tiveram um verdadeiro encontro com Deus, né? Porque acham que estão ali na igreja todos os dias, estão participando da escola bíblica dominical, mas às vezes não teve um encontro com Deus. E como que nós vamos alcançar essas crianças? Buscando a Deus e pedindo que Ele nos dê estratégias, né, de como trabalhar no ministério infantil, pedir que o Senhor nos dê direcionamento na palavra de Deus, né? Como que nós vamos ministrar, não ficar só naquela mesma coisa a vida inteira. Eu sou ministro infantil, mas eu sempre vou pregar a mesma coisa. A Bíblia ela é cheia de histórias boas, cheia de coisas legais, então é tempo da gente mudar um pouco, sabe? E deixar Deus usar a gente mesmo, ler a palavra de Deus e falar com Deus, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale com as crianças, né? E esses dias Deus tem me incomodado muito nesse ponto, né? De coisas novas, mensagens novas, coisas que as crianças ainda nunca ouviram. Então, o mais importante, acima de tudo, é buscarmos a Deus, né? E vencer os nossos medos, vencer as nossas dificuldades. Porque, igual eu estava falando para vocês, tenho muita dificuldade para falar em público e, às vezes, eu fico pensando, Senhor, eu não vou mais ministrar. Não quero mais saber de na sua cabeça, convite. tio? Mas quase todos os dias. E sempre que eu penso em desistir ou desanimar, o Senhor usa alguém. Às vezes não vem diretamente a mim, mas apenas uma palavra que alguém diz na igreja, e o Senhor falando que não é para desistir, que é para continuar. Então é isso que me dá forças, né? E que me dá ânimo para continuar nessa grande obra, nessa batalha. E é muito bom saber que tem pessoas como o tio Samuel, tia Bianca, que para mim são pessoas que eu olho e falo, quem me dera um dia, né? Ser como vocês. Então, né? Serve de exemplo para mim. Vocês também são bênçãos de Deus e eu sempre lembro de vocês nas minhas orações, né? Porque eu sei que não é fácil. Tem muitas guerras, muitas dificuldades e eu tenho um caderninho em casa e coloco o nome dos tios, né? Os tios e tias que eu conheço. E às vezes quando eu esqueço de alguém, eu vou lá e dou uma olhada, né? E vocês estão nas minhas orações, né? Porque eu sei que a luta tem sido grande, a peleja tem sido grande, mas Deus ele tem grandes vitórias para nos entregar. Viu, tia Bianca? Deus ele tem coisas grandiosas na sua vida, viu? E recebe no nome de Jesus. Recebi, tomo posse, hein?
Ah, glória! Eita glória! Ai, terra! A gente estava lembrando agora há pouco, quando a gente chamou você a primeira vez para essa região de cá, né? Do setor 6 para cá, né? Nós convidamos vocês, na época a gente era líder lá na Quadra 3 Nova, anos atrás. 3 anos Sim. atrás. E aí a tia Bianca disse assim, vamos chamar o tio Matheus e tal. E foi quando a gente convidou você para ministrar essa festividade na época. E foi um amigo, uma pessoa que a gente ganhou assim. E cada dia a gente tem se comunicado, participado dos projetos, desse meio. Que a gente, na verdade, nós que somos do ministro infantil, a gente é um grupo bem reduzido. Né? A gente é um grupo bem reduzido. E eu acredito que nesse meio não pode haver ali essa desunião, essa contenda, essa briga por espaço. Entendeu? Eu creio muito que a partir do momento que você... eu falo assim porque assim, eu trabalho nessa área de libertação. Então, automaticamente, é uma área que você tem que ter cuidado com sentimentos, com pensamentos, com o tipo de ressentimento que você tem por pessoa. Porque são legalidades no mundo espiritual. Então, eu evito muito essa questão de dizer, fulano, beltrano. Pelo contrário, eu vejo que todo mundo é uma flecha de Deus. E que aonde eu não chego, fulano chega. Aonde eu não toco, fulano Deus usa para ser tocado. E assim vai. Sentiu, desculpa. Quando eu comecei a ministrar, eu olhava muito para as outras pessoas que ministravam, né? E eu falava, mas por que Deus me usa assim de uma forma diferente, né? E às vezes eu via os outros pregadores e as crianças riam e era aquela coisa toda, né? Então demorou muito tempo para entender a maneira que Deus queria me usar, né? Eu sofri muito até porque também quando eu comecei eu tinha uma ideia diferente, né, do Ministério Infantil. Né? Todo mundo achava que o Ministério Infantil era brincadeira, né? E o ministro infantil ia lá para contar piada. E aí eu chegava lá contando uma história da Bíblia, então todo mundo já levava um susto. Então eu demorei muito tempo para entender que cada ministro do departamento infantil, cada pregador, Deus usa de um jeito. E Deus não vai me usar do jeito que te usa, nem usa tia Bianca. Para cada um, Deus tem um mistério diferente, né? E hoje eu entendo isso, graças a Deus. É porque, na verdade, se todos os ministros pregassem igual, ou fizessem as mesmas coisas, a gente ia alcançar as mesmas crianças. Tem crianças que eu não vou conseguir alcançar e você vai chegar lá. Já tem criança que você vai falar e, na verdade, ela vai estar ali neutra, mas eu já vou chegar lá, mas é tia Bianca e ela vai ser tocada. Ou eu e você não conseguimos chegar no coração daquela criança, outro tio ou outra tia já chega e leva a palavra e Deus toca. Cada um com o seu jeitinho, né? Nós somos umas peças, né? Se encaixando todas para a glória do reino do ministério de Cristo. Verdade. Com a sua vasta experiência, né? De mais de 10 anos no Ministério Infantil. Uma década já. Você já tentei sair, mas não tem jeito, não. Você sentiu que o interesse das crianças pela igreja mudou com o passar das décadas? E se sim, como lidou com essas mudanças? Você já até citou algumas coisas, né? Como era na sua época e como é hoje. E agora você tá como líder, né? Então, igual a nossa infância foi totalmente do dia de hoje. Eu acho que toda semana a gente comenta, né? Que, querendo ou não, a gente fica de boca aberta, né? Assustados com algumas situações que nós vemos que na nossa época não acontecia e não existia, né? E que hoje é normal, né? Hoje pode, e não é assim, né? Tudo tem o seu lugar. Você sentiu alguma diferença de lá para cá? Nossa, muita diferença. Hoje eu acho que tá muito mais difícil de fazer as coisas que a gente fazia antes, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente marca um ensaio, por exemplo, é uma luta para as crianças virem, né? Às vezes você vai em igreja que as crianças não querem mais ler a palavra, não querem mais ir lá na frente cantar. Então o culto é de crianças, então é a oportunidade que elas têm de oferecer alguma coisa para Deus. Eu mesmo, quando era culto de criança, meu Deus do céu, eu ia preparado mesmo, lia a palavra e
eu ficava ansioso para saber o que que a tia ou o tio da igreja ia ministrar. Hoje em dia são coisas que ninguém liga mais. Ah, eu vou lá no culto de criança e só, acabou. Entrou na igreja e saiu da mesma forma, né? Muitas vezes a gente não vê mudança. E eu acho que hoje em dia está muito, muito mais difícil. Mas também não está impossível, né? Isso, tio, nós que viemos de família, que fomos criados na igreja, e quando você estava falando, eu pensei assim, algo de diferente. O que que acontece? Isso é tão importante que a gente vê que quem se dedica, que quem não desiste, que quem persiste, é que Deus levanta. Nós que Verdade. decidimos não ir na mesma mão do mundo, somos, pela misericórdia de Jesus, honra e glória a Ele, que nos escolheu para estar hoje fazendo essa obra. Justamente porque. Verdade. E aqui eu quero trazer para você que vai assistir, para você que assistir, o que acontece? Que quando você decide abrir mão das coisas do mundo para estar com Deus, Deus vai continuar com você. Deus vai te enviar e vai Amém. com você. E é isso, a gente abriu mão ali na infância, na adolescência, e hoje nós estamos aqui porque vocês abriram mão do mundo por mim, eu vou continuar com vocês, e eu vou levantar vocês. E isso foi muito importante. Você falou assim, o Espírito Santo foi falando, ministrando ao meu coração sobre isso. Qual foi o papel da musicalização no seu ministério? A respeito disso, o que que isso faz de diferença? Isso significa alguma coisa para você? A musicalização ali na hora da ministração, ou no decorrer da palestra, de uma EBF, do que for. A musicalização no seu ministério, ela representa alguma coisa? Ela tem algum significado? Então, eu considero muito importante, né? E até porque também o início do meu ministério foi como regente, né? Fiquei um bom tempo como regente e quando eu comecei, a minha líder, né, que estava junto comigo, ela pegava no pé essa parte de música, né? Então, tinha que ser músicas que adorassem a Deus, não podia ser qualquer música, né? Não era só música pular, de dançar, mas que mensagem que essa música vai transmitir ao coração das crianças, né? Então, isso é algo que eu carrego comigo até hoje, né? Então, antes que música que nós vamos cantar com as crianças? Por que eu vou cantar esse louvor? Que mensagem que eu quero transmitir através dessa música, né? Então, o principal do louvor é adorar e exaltar o nome do Senhor, e levar as crianças, né, a adorarem de verdade a Deus e de todo o coração, não é verdade? Então, é importante sim a musicalização no departamento infantil, na administração, é um ponto muito importante. Dentro disso que a gente estava falando, dessa parte da musicalização, e a gente já está partindo aqui para o final, dentro dessa parte da musicalização e na questão dos recursos, eu sei que você deu uma leve pincelada lá atrás sobre a gente quer sempre um bom recurso, sempre isso. O que acontece? Você acredita que hoje, com toda essa globalização, você entende que os recursos visuais, essa parte lúdica, essa parte que você utiliza os recursos visuais, são importantes para a administração? Ou isso não representa nada? Ou isso não significa nada? Para mim, eu considero algo muito importante na administração. Então, sempre que eu vou ministrar, né, primeiro eu preparo, né, a palavra, a ministração, leio a história, o contexto, depois eu começo a pensar em vários recursos visuais, né, e é muito importante, porque eu vejo que muitas pessoas falam assim, o mais importante é a palavra. Beleza, eu concordo que o mais importante é a palavra, mas nós também não podemos deixar a parte lúdica e o visual de lado, né? Nem é algo que a gente vai descartar da nossa ministração. É algo que também merece, né, ter um pouco mais da nossa atenção. Eu estou aqui feliz, vou até quebrar o protocolo.
Se eu pudesse, eu teria um monte de visuais. Mas assim, na medida que a gente sempre tenta fazer o melhor possível, né? Quando a gente não pode comprar, a gente faz, dá um jeito. Alguma coisa a gente tem que fazer. Porque enquanto você falava aí, o que que acontece? Eu estava aqui, o Espírito Santo ministrando no meu coração, que isso é tão importante, que Jesus se utilizava de parábolas. Ele contava uma história que é uma parábola, uma verdade nua que você utiliza para citar um exemplo para poder demonstrar ou ensinar algo de uma outra forma vertida, né? E o que que acontece? Jesus usava parábolas, contava histórias para poder ensinar o povo. E se Jesus, na época, fosse utilizar os recursos visuais, faria a mesma coisa. Então, o que a gente faz hoje com os recursos visuais é fazer o mesmo papel de Jesus. Contar a história, mas mostrando as imagens. Né? A gente conta a história e tem as imagens para que aquela criança consiga assimilar de uma forma mais real e mais visível. Jesus hoje fosse ministrar para as crianças, provavelmente ele, além de contar a parábola, além de contar a história, ele ainda usaria o visual para dizer, olha, criança, é isso aqui que você precisa fazer. Isso aqui desceu do céu quentinho agora, foi forte. Glória a Deus. Sentiu? Então é muito importante, tanto a palavra e o lúdico, né, o visual é importante. A gente sabe que faixas etárias se alimentam por determinada, né? Uma faixa etária acima dos 10 anos, elas já gostam ali de algo mais emocionante, mais adrenalina, mais ação. Só que as criancinhas também gostam, só que aí as criancinhas gostam de ver o que realmente está sendo demonstrado, elas acabam absorvendo mais. Mais do que ver do que é falado. Mais do que ver do que o que é falado, porque elas, querendo ou não, elas acabam se cansando mais rápido. Tanto que tem um tempo, né? 20 minutos, dependendo da faixa etária, 10, 15, 20. Eu já pensei, às vezes tem igreja que a gente vai ministrar, quando eu vejo que eles tem hora que eles começam a ficar cansados, meio assim, né? A gente vê logo isso. Então eu já falo logo, tá na hora de... realmente tem criança que é mais difícil de ficar ali prestando atenção. Tio, deixa eu fazer aqui a última. O que você deixa hoje? Eu sei que você tem aí esse papel e corre muito. Esse papel que eu falo assim, essa função, essa incumbência, esse chamado, essa resiliência de estar aí persistindo pelo seu chamado. Eu quero fechar aqui perguntando para você, o que você deixa de conselho para essa geração de hoje? Eu sei que é bem parecido com a pergunta que fez atrás, mas assim, essa é para concluir. O que você deixa assim de dizer assim, olha, eu acho que a direção é mais ou menos esse rumo aqui. Sim. O que você deixa de orientação para quem está assistindo a gente, para quem vai assistir a gente hoje, amanhã, depois, não sei quando, mas que essa mensagem seja penetrante no coração. Isso aqui debaixo do sangue de Jesus. O tio Mateus vai falar, vai tocar o seu coração. Não importa, eu quero que você guarde isso aqui. Não importa se é daqui 1 ano, 10 anos, 20 anos. Mas essa palavra que ele vai falar vai mudar a sua vida. No nome de Jesus. Então, tio Mateus, o que você diz, deixa de orientação para esta geração de hoje e para a geração futura, diante do ministério infantil, diante da liderança, diante do trabalho de ensinar esses homens e mulheres de Deus que vão continuar guerreando hoje, amanhã e sempre. Porque nós, como tio, acreditamos que as crianças são o futuro de hoje, não daqui a amanhã, porque Deus quer usar elas hoje. Sentiu? Verdade. Então, o que eu deixo de conselho é buscar sempre a Deus, né? Colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, em tudo que fizermos, né? E quando nós entregamos o nosso caminho, a nossa vida para Deus, Ele faz coisas grandiosas na nossa vida. Então, o meu conselho é não abandonar Deus nunca por nada. Independente do que você esteja passando, não abandone a Cristo, mas permaneça firme na presença do Senhor. Essa é a minha palavra para todos nessa noite. Mateus, queremos te agradecer. De verdade. Eu que agradeço. Quando tu me chamou, eu falei, é comigo mesmo. Acho que mandaram mensagem pro tio errado. Não, Jesus falou, chama o profeta, que vamos lá na bênção. É isso mesmo. É tanto que eu não seleciono ninguém. No decorrer da semana, Jesus fala assim, chama alguém. Chama fulano,
chama Beltrano. É tanto que a tia Bianca já disse assim, amor, quem é essa semana? Eu disse, calma aí, que a qualquer momento Jesus vai soprar. Jesus soprou o teu nome, vaso. Tu és escolhido, labareda. Tu é o povoada de Jesus. Tu é um meteoro, um curisco de fogo, canela de fogo, viu? Então, quero agradecer a Deus pela sua vida, louvar a Deus, tributar a Deus 1 milhão de glória pela sua vida, 2 milhões de glória pelo seu ministério. Pedir que a bondade e a misericórdia te persiga todos os dias da sua vida. E que você possa habitar na casa do Senhor todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. E que Deus continue te abençoando poderosamente, ricamente. Muitíssimo obrigado por essa entrevista, por essa lição de vida, por tudo que você partilhou. E o interessante é que você levou 10 anos para aprender muitas coisas. E você dividiu aqui em 1 hora de live. A pessoa não precisa passar 10 anos para aprender isso. Você está dividindo coisas que você levou 10 anos para aprender. Você está dividindo em 1 hora de live. Então, aprenda com os erros dos outros, você não terá tempo de cometê-lo. Então, se você está vendo a pessoa te ensinar... Peraí, só um pouquinho que estão chamando aqui. Já tô indo, irmã Maria, rapidão. Já tô indo. Então, muito Eu tô com a chave. obrigado. Que Deus te abençoe. Ora pela gente e nos despede em paz, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, viu? Que Deus abençoe a vida de vocês, viu? Amém. Tchau. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, por essa live, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu abençoo agora, Pai, a vida do tio Samuel, da tia Bianca, Pai. Eu profetizo agora as tuas bênçãos, ó Deus, sobre a vida deles, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu profetizo uma bênção agora, Senhor, na vida financeira dos teus filhos, ó Pai. Aquilo que eles precisam de ti, ó Deus. Eu coloco agora nas tuas mãos, ó Pai. Porque eu creio, ó Deus, que o Senhor, Deus da providência, Pai, em nome de Jesus, entra agora na vida financeira, na vida material, na vida espiritual dos teus filhos, ó Deus. Em nome de Jesus é aquilo que nós não podemos fazer. Eu creio, ó Pai, que o Senhor, Deus do milagre, eu creio que o Senhor, Deus do impossível, e que eles iam sair daqui renovados e cheios da presença do Espírito Santo de Deus. E eu te louvo, ó Deus, e te agradeço por tudo, Pai. E te pedimos que o Senhor continue conosco, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, tio. Vou deixar você à vontade aí. Forte abraço, a paz do Senhor e valeu por tudo. Pai do Senhor, Amém. Deus Tchau, abençoe. Obrigado.